Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. No verso 1 vai dizer: O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para todo o tipo de trabalho artesanal. Amém? Glória a Deus. Se assente em nome de Jesus. Eu tive um sonho, compartilhei acho que com o pastor Gabriel essa semana. Acordei lembrando que eu sonhei com um casal aqui dessa casa, da nossa igreja. Assim que eu acordei e fui orar, eu lembrei desse casal mais uma vez, e eu percebi que era o Espírito Santo me conduzindo a orar por esse casal. Enquanto eu orava por esse casal e pedia a direção de Deus para saber o que o Senhor queria que eu intercedesse, eu vi essas duas pessoas, esse casal, e ao lado deles vi um jarro, mais ou menos dessa altura, dourado, coisa mais linda. Tinha uns detalhes em roxo, sabe, uma púrpura, coisa linda. Quando eu fui ver assim, para ver o que estava dentro, era um óleo brilhante também. Falei, meu Deus, que coisa boa, enche eles, Pai, desse óleo. E o Espírito Santo falou comigo: Felipe, a intercessão é o seguinte, para que você peça que eles se esvaziem, porque eles estão cheios demais, e essa preciosidade aqui eu não posso derramar sobre eles. Fiquei triste por eles, porque era uma coisa muito bonita, era algo já pronto pelo Senhor. E quão triste é quando o Espírito Santo quer fazer algo em nós também, mas nós estamos cheios demais de outras coisas. Quão triste é quando o Espírito Santo quer falar com a gente, mas nós estamos cheios de outras vozes já que passaram no nosso dia a dia. Ah, pastor, você se enquadra nisso, você se encaixa nisso? Com certeza, pelo menos um dia, às vezes a gente passa o dia lotado, batido. É tanta coisa, é tanta palavra, é briga às vezes, é palavra contrária, e a gente acaba no final do dia não querendo ouvir ninguém, não querendo nem papo com esposa, ninguém. Não é verdade, amém? Muito menos orar, ajoelhar. E aqui esse texto onde nós vamos trabalhar hoje, vai dizer que o Senhor Deus disse a Moisés para algo específico, um chamado para um homem chamado Bezalel. Bezalel recebeu um chamado valoroso, precioso do Senhor. O Senhor Deus, o próprio Deus, iria derramar sobre Bezalel o Espírito, o seu Espírito sobre ele. E quantas vezes nós cantamos isso? Quantas vezes nós abrimos o culto assim: Espírito Santo, venha fazer a sua obra. Reaviva, Espírito. Derrama o teu Espírito, nós cantamos. E você deve até ficar meio perturbado de tanto Espírito que a gente começa a declarar sobre você. É que na verdade é só Ele que vai poder fazer o que Ele quer fazer na sua vida. É só através do Espírito Santo, do conhecê-lo e Ele te conhecer, do estar cheio da manifestação do Espírito em você, que você vai conseguir ser o que Ele sonha, o que Ele deseja, o que Ele
já preparou como esse jarro que eu acabei de mencionar com vocês. Só que aí nós entramos na igreja moderna e algumas coisas elas bagunçaram, sabe? Umas coisas não andam juntas. A gente tem pessoas que não entenderam ainda o trabalhar do Espírito. Por mais que a gente ministre, por mais que haja pregação, por mais que você escute cortes de podcast, por mais que você tenha aconselhamentos, você não consegue enxergar a beleza de estar acompanhado da própria essência de Deus aqui na terra. Porque custa tempo, custa vontade, custa, sabe, você mesmo não querendo, você ir lá e buscar. Eu aprendi uma coisa na minha vida nesses últimos meses, que o Senhor também quer a minha adoração cansada, o Senhor também quer a minha devoção cansada, Ele também quer o meu devocional cansado. Sabe aquele momento que você não quer, porque você está cansado? Ele quer isso também. Tem pessoas que não entenderam o trabalhar do Espírito, não sabem como Ele trabalha, não sabem como Ele age, e não sabem para que Ele age. E aí eu percebi que tanto a gente clamar, entenda, o pastor Gabriel subir e falar reaviva o Espírito sobre a igreja na abertura do culto, é porque o Senhor falou com ele em casa primeiro. Isso aqui é só uma extensão daquilo que ele está procurando, está achando em casa. Quando eu venho aqui e ministramos, eu, Sara, Roberto e todo mundo aqui do louvor, derrama o teu Espírito, é uma consciência em nós de que haverá isso em alguém. Em alguém. Por mais que você não queira, por mais que você não entenda, por mais que você não saiba como funciona, há um vento que passa e há uma coisa que acorda a gente. E é por isso que a gente continua clamando. Ou talvez só preparando o caminho no deserto. E aí tem os que acham que sabem como o Espírito Santo age. Se eu perguntar para você vir, pegar no microfone e falar assim: o Espírito Santo age dessa forma. Uma pessoa cheia do Espírito, ela age assim. Alguém gostaria de levantar a mão e vir aqui rapidinho? Alguém? Pastor, eu sei para quê, eu sei como o Espírito age numa pessoa. Talvez você saiba mesmo, mas talvez você esteja com vergonha. Mas eu fui conduzido e estou aqui hoje, não morri antes de subir aqui. Então eu vou pegar aquilo que o Senhor quer ensinar a gente nessa noite. De como o Espírito Santo trabalha. Para que o Espírito Santo trabalha? Para que você quer o Espírito? É uma boa pergunta. Uns nem querem o Espírito. Outros querem, mas não sabem para quê. Uns têm dons, mas quando recebem um dom não sabem para que usar o dom, é meio complicado. Se me darem uma sacola cheia de um supermercado com todos os ingredientes certos para fazer um espaguete à bolonhesa, meu irmão, não sei. E é exatamente isso que está acontecendo na igreja, não só aqui, mas no Brasil, internacionalmente. Estamos pedindo o Espírito, mas não sabendo para que usá-lo. Você é levado pela onda, tá ligado? Já que estão pedindo, eu vou também. Já que estão clamando, eu vou também. Mas eu creio que vai facilitar a nossa vida hoje, ao entendermos o porquê um homem de Deus precisa ser cheio do Espírito. Uns não querem, outros não entendem, outros acham que entendem, mas a concepção de estar cheio do Espírito para eles é falar em línguas. A
Aí quando acontece ao contrário, a pessoa que não fala acha que não está no Espírito porque ela não fala em línguas. Por tudo que nós vemos na internet hoje, existe a concepção de que estar cheio do Espírito é perder totalmente o controle. É você rodar, conseguir desviar aquela coluna, você está cheio do Espírito. Eu quando era criança, eu vi muito isso, meu irmão. E eu falava, meu Deus, como a senhora consegue me desviar naquele giro todo? Pode acontecer? Claro que pode. Mas esse é um sinônimo de que você está cheio do Espírito. Meu irmão, se ser pego por um descontrole é ser cheio do Espírito Santo, eu acho que eu nunca vou ser. Porque eu sou o cara mais... Não é uma experiência emocional, sabe? Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência emocional, não é uma parada que você vem aqui, o pastor Wagninho toca em você, você cai, você acorda e fala, uau. Você sai daqui e entra no carro e fala, amor, fui cheio do Espírito, estou cheio do Espírito. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Eu queria que você soubesse que é só a terceira vez, nessa ocasião, é só a terceira vez que a frase o Espírito de Deus aparece na Bíblia. Até Êxodo 31 é só a terceira vez que é citado o Espírito de Deus sendo derramado. É citado o Espírito de Deus agindo. Gênesis 1, 2, todos lembram a parte B? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o que? O Espírito de Deus se movia por onde? Sobre as águas. Essa é a primeira. A segunda, Gênesis 41, 38 diz, então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que o Espírito de Deus está? Só que aqui em Bezalel, é Deus colocando o Espírito nele. Você está entendendo? A gente não vê Deus colocando o Espírito no cara que construiu a arca, no patriarca. A gente não vê Deus falando assim, eu vou te encher do Espírito de Deus, Moisés, antes que você vá. De repente vem um cara X, aleatório, com um nome aleatório ao extremo, e o Espírito de Deus, e o Senhor chama ele pelo nome. Te chamei pelo nome, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur. Manja quem era Ur? Não? Ok. Arão, Ur, Moisés. Filho de Ur. Era neto de Ur. Dizem que ele era bisneto de Miriam. A família dele era boa, porque o tio-avô, sei lá, era Moisés, se fosse o caso. Nada conclusivo, é só um homem separado por Deus para
lapidar, para esculpir prata, ouro, tudo aquilo que ele pediu, para colocar as coisas, os móveis pedidos por Deus dentro do tabernáculo. Então o que é ser cheio do Espírito? Eu vou te dar de graça, tá? Se você não concordar também, depois a gente conversa. Mas pregação é assim mesmo, a gente confia em Deus e vai indo, tá bom? Eu até coloquei para o tio e para o Jeff colocar lá, para a gente acompanhar junto, porque se você perder isso, você perdeu tudo. Ser cheio do Espírito, olha para o professor do seu lado e diga: ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é uma expressão bíblica. Ser cheio do Espírito é uma expressão bíblica para ter de Deus a capacidade de fazer ou dizer exatamente o que Deus quer que seja feito e dito. Lendo, relendo, buscando mais um pouco, a única coisa que eu consegui encontrar, o único lugar que eu consegui chegar é esse: ser cheio de Deus. É ter de Deus a capacidade de fazer ou dizer exatamente o que Deus quer que seja feito ou dito. E eu vou te contar já de antemão porque a maioria não quer ser cheio de Deus. Porque é do jeito que Ele quer e como Ele quer. Você veio aqui talvez hoje para mais um culto e para ouvir mais uma vez o pastor falar que você precisa ser cheio do Espírito Santo, e para mais uma vez você sair daqui sem Ele, porque você não quer Ele, você quer um pouco dele. Lá em Levíticos vai dizer que o sacrifício pela metade era pecado. Se você entregasse parte do animal e pegasse a outra parte para você, você estaria cometendo um erro. Só é cheio do Espírito quem quer ser movido pelo Espírito. Você não vai ser cheio do Espírito. Na outra igreja aqui do lado não vão ser cheios do Espírito. Lá em São Paulo ninguém vai ser cheio do Espírito se antemão o próprio Senhor não ver uma predisposição em você de fazer a vontade dEle, não a sua. Então a gente acaba logo com a palhaçada, sabe? É simples. Pois ele será grande diante do Senhor. Vamos lá, vê se você sabe quem é. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Quem sou eu? João Batista. Qual que é a capacitação? Ser cheio do Espírito Santo. Qual é o resultado? Ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e a converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Percebe? Existe a capacitação
João Batista será cheio do Espírito, mas para algo específico. João Batista não vai ser um músico. João Batista não vai ser o pastor. João Batista não vai ser o irmão que abre e fecha a porta. João Batista vai ser o que o Espírito quer. Vocês entenderam? Amém? Eu deveria ter falado fulano, ciclano, enfim. O seu pai, Zacarias, vai dizer em Lucas 1:67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, e vai lá. Essa é a capacitação. Qual que é o resultado? Profetizar corretamente. Depois você vai ler lá, a partir do 68, é uma porrada. Isabel, sua mãe, João Batista, mãe de João Batista, Isabel. Lucas 1:41 vai dizer, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito. Qual é a capacitação? Ser cheia do Espírito. Qual que é o resultado? Para quê? Ela foi usada naquele momento específico para declarar vida, para declarar algo sobre a vida de Maria. Eu queria a sua paciência, porque eu quero ler isso. Lucas 1:42 vai dizer, e exclamou em alta voz. Olha, você está vendo que uma mulher acabou de ser cheia do Espírito, para algo. Para o quê? E ela exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Você está entendendo? Você percebe que talvez Maria estava angustiada. O Espírito de Deus desceu sobre Isabel para algo específico. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Bem-aventurada que creu. Meu Deus, você imagina essas palavras fluindo, cheia do Espírito. Ao cumprir-se o tempo de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio o som de veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos o que? Ficaram cheios do Espírito Santo. Essa é a capacitação. O resultado, e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falasse. Gente, tem tantos. Mais um, vai. Mais um. Quem sou eu? Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver, e não só volte a ver, mas seja o quê? Cheio do Espírito Santo. Essa é a capacitação. O resultado, o para quê, você já sabe. Bezalel
foi capacitado. Antes mesmo do Espírito, ele recebeu uma bênção da nova aliança. O Espírito Santo era para nós, amém? Mas ele recebeu essa bênção lá no Antigo Testamento, antes de todo mundo, para algo específico: esculpir de forma primorosa, ser o arquiteto do lugar onde a glória de Deus iria habitar. Bezalel foi o mano que fez a arca. Bezalel fez as vestes dos sacerdotes, fez o candelabro, foi tudo ele. E eu creio também, meu irmão, que não é assim também, tipo, eu não sei cozinhar, de repente o Espírito Santo de Deus vem sobre mim e pá. Não é que Davi não sabia tocar a harpa, de repente o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a tocar a harpa. Já havia algo dentro dele que o levava a isso. Ele já era um artesão, ele já era um arquiteto, ele já era um escultor. Mas de nada vale ser isso, se não enchido do Espírito. É que você não faz ideia, é que eu estou há mais tempo que você meditando nisso. Eu estou dormindo mais nesse texto do que você. Mas eu ia dormir, e eu imaginava Bezalel passando noites, dias, esculpindo os querubins que estavam em cima da arca, sendo influenciado pelo poder do Espírito Santo, em costurar as vestes do sacerdote, da maneira que Deus queria. Para mim é fantástico, e às vezes eu percebo isso na pregação, é mais fantástico para a gente que vocês, mas tá beleza também. Porque o objetivo hoje é tirar o seu cavalo da chuva. O objetivo hoje é acordar você, já que eu já fui acordado, de que isso aqui que nós fazemos é um culto ao Senhor Deus. E o que Ele quer em nós é um espírito vivo. Você sem o Espírito vivo saindo daqui, meu irmão, você é inútil. Ei, pode olhar para o irmão do seu lado, pode olhar para ele e fala: você sem o Espírito é inútil. Você é mais um. Você está entregue à competição mundana. Você sem o Espírito Santo de Deus vivo dentro de você, é só mais um arquiteto lá fora, onde milhares e milhões estão estudando agora, para ser igual você, e para comer você, desculpa, para te engolir. A frase do meu pai, antes de ser meu pastor é meu pai, porque eu ouvia antes ele ser pastor, se for para ser mais um pastor como outros são, eu não quero ser. O que me diferencia? O que te diferencia? Não é acaso, disse Moisés, por acaso não é a tua presença andando com a gente que nos diferencia dos outros povos, ó Senhor? Como descerei desse monte se o Senhor não for conosco, se é exatamente a tua presença que me diferencia de outros líderes?
ser intercessor sem o Espírito, você vai ser mais um. E além disso, vai tomar uma chuva de porrada, não sabendo nem da onde está vindo. Sabe quando o cara no UFC já não sabe onde está vindo a porrada? É você. Só que não tem o juiz para falar, chega. Ei, pai e mãe, você ser um pai e uma mãe sem o Espírito, você vai ser mais um aqui na terra, criando um monstro. Não é de se espantar que as pessoas vão e escolhem caminhos. Meu irmão, eu não tenho medo de falar não. Porque eu tenho uma convicção dentro de mim, que eu e a minha esposa, até a morte, seremos pais cheios do Espírito, que saberão guiar, saberão conduzir Noah e Giovanna, até eles também serem cheios e seguirem o seu caminho. Um empresário sem ser cheio do Espírito é só mais um, meu irmão. Não é sobre dinheiro. Sabe quando você é cheio do Espírito? E um empresário, nessa bagunça que está a nossa economia hoje, você percebe que não é só sobre dinheiro. É sobre a manifestação da glória de Deus ser revelada através da sua empresa. As pessoas olham, como? Aí você tem uma porta. Mas só empresários cheios de Espírito vão saber do que eu estou falando. Só empresários cheios do Espírito sabem o que é provisão. Empresários sem o Espírito sabem o que é reclamar, mas não provisão. Maridos que cuidam da sua esposa como ele cuidou da igreja, é um homem cheio do Espírito. Para que eu casei cheio do Espírito? Para cuidar da Karina, como o Senhor cuidou da igreja. E eu, por incrível que pareça, e dói dentro de mim, é que eu sei que pessoas estão totalmente tranquilas com isso, porque vão voltar para suas casas, vão voltar para o seu mundo medíocre. Tem uma expressão lá nos Estados Unidos, que quando eu estudei com um americano, eles falavam muito: garbage in, garbage out. Lixo entrando, lixo saindo. É o que a gente vê muito hoje na igreja. É besteira atrás de besteira em púlpitos. O pastor Gabriel ontem falou com a gente, comigo. Eu nem sei como o nosso povo continua ouvindo a gente. Eu nem sei como funciona, de verdade. Aqui está virando caos, frio, os guerreiros estão aí, as guerreiras estão aí. E a gente vem e começa a falar: meu, você é um inútil se não tiver o Espírito Santo vivo dentro de você. E eu peço desculpas, aliás, não peço. Para você ser mais um, não vale a pena. Uma pessoa que abre a porta e fecha a porta aqui nessa casa, cheia do Espírito, e percebe: poxa, estou cumprindo o meu papel que Ele mandou aqui. Se abrir porta e fechar a porta, que eu fui cheio do Espírito, tá beleza. Se é para ser o último, né, pastor, a sair dessa casa sagrada e santa, você só não pode ficar sem Ele, meu irmão. Bezalel,
Ele viveu a bênção da aliança. Escute e leia, talvez, um telão. Bezalel viveu a bênção da aliança, da nova aliança, que é o mover interno do Espírito Santo. Meu Deus, como eu queria que todos aqui entendessem, sabe, e fossem lá para o seu quarto. Vai lá para o seu quarto agora. Todo mundo fosse lá para o seu quarto e falar: nossa, é isso. Bezalel viveu a bênção da nova aliança, que é o mover interno do Espírito Santo antes de qualquer um. Nada de extraordinário nele. Nenhum construtor de arca, nenhum patriarca, nenhum libertador de uma nação. Apenas um homem, auxiliado pelo Espírito de Deus, para fazer exatamente o que Deus queria. De modo que o resultado de sua habilidade estava totalmente de acordo com os elevados padrões de Deus, em essência, como se o próprio Deus o tivesse feito. Como se o próprio Deus tivesse descido e esculpido a arca. Como se o próprio Deus tivesse descido e esculpido o candelabro. Como se o próprio Deus tivesse descido e costurado cada parte das vestes dos sacerdotes. O objetivo para mim, para Kelly, não é vir fazer aqui na igreja o que a gente quer fazer. Não é do nosso jeito. Não é do jeito dos pastores. O que fazemos nessa casa, meu irmão, preste atenção. O que é feito na Arena Transformados, na comunidade Transformados pela Fé, e esse é o nosso objetivo máximo, é como se o próprio Deus estivesse aqui. É o fluir de Deus interno no Leonardo, de tal forma que as pessoas elas param e olham, parece o próprio Deus aqui. E dentro do Leonardo, a certeza de que ele não é nada, se não for esse mover interno. Jeff, põe para mim, para a gente terminar. Êxodo 31, o verso 11. A parte B vai dizer eles. Depois você lê o texto, que se eu for no texto todo, a gente ia ficar até amanhã aqui. Eles, Bezalel, Aholiabe e a galera, a tropa que ajudou a construir, a fazer as coisas. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. E lá para frente vai dizer, Moisés vai dizer: nós fizemos tudo o que nos foi ordenado por Deus. Quando tudo isso aqui acabar, eu quero fazer parte até o fim, porque eu sei que eu faço parte dessa igreja que fez tudo, não uma parte, não 90%, nem 95%, mas tudo o que foi ordenado por Deus. Para isso, meu irmão, é só cheio do Espírito de Deus.
homem sem disposição de obedecer a Deus não pode ser cheio do Espírito Santo. Não apenas só por causa do pecado, mas porque não faz sentido algum ser cheio por alguém, receber ordens e direções, e mesmo assim decidir pegar o caminho oposto. Êxodo 38, 22. Êxodo 38, 22. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Quando tudo isso aqui acabar, e eu estiver diante do meu rei, eu quero olhar para ele, e ele olhar para mim, e eu ter a certeza, e ele pode até falar isso para mim, se ele quiser, que eu fiz tudo que me foi ordenado a fazer. Eu não me intrometi nas coisas que não era do meu nariz, tá ligado? Eu não me intrometi em coisas que não era para eu fazer. É por isso que você está cansado às vezes, sabia? O seu cansaço é porque você está fazendo o que Deus não mandou você fazer. Eu conversei com o louvor esses dias, não foi? Que a gente conversou, a gente falou. Eu falei para eles, percebe que tem dias que a gente está tipo, nossa, tanta coisa que não deu para fazer tudo. Quantos já tiveram dias assim? Nossa, meu Deus, como foi, amor? Nossa, muita coisa, nem deu para fazer tudo. Talvez se a gente fosse mais ligeiro, a gente vamos pensar de que aquilo que não deu para fazer, talvez não era para ser feito. Pois Deus está cansado. Porque o obreiro quer dar pitaco no louvor. Manja. Pastor, vem cá. Acho que não está legal lá, aquela parada lá. É a diácona querendo dar pitaco no Kids. Óbvio que não é o que está acontecendo, amém? Amém. É irmão querendo dar pitaco na vida da irmã. Uma pessoa que está cheia do Espírito sabe o seu lugar. E é por isso que a gente pede para vocês orarem. Por isso que a gente está nessa batida. Ora, 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 por favor, ora, ora, ora e ora. Porque uma pessoa que ora, ela está em paz consigo mesma. Não deveria estar na direita e nem na esquerda, é aqui. Portanto, meu dia vai fluir. Vai ter um monte de BO, mas vai fluir. Porque eu estou onde eu tinha que estar. Vamos evitar de cansaço desnecessário? Opa, 50%. Vamos lá evitar cansaço desnecessário na igreja, meu irmão? Opa, a gente... Colossenses 3, 23. E eu falando que eu vou acabar e a gente vai indo. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Próximo. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Próximo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Tudo o que fizerem,
façam de todo o coração, cheios do Espírito Santo. Você não o tem para rodar aqui, você não o tem para falar em línguas aqui, você não o tem para estar desgovernado, embriagado. Manja, eu estou bêbado do Espírito, amém, fique. Mas tenha uma missão. Tem uma missão. Eu estou cheio do Espírito para. Isso se chama propósito. Também. Preciso que a minha mãe se converta, que meu filho se converta, que minha avó se converta. O que você faz? Proposita, jejua, para que o seu espírito cresça, para que você aumente a credibilidade nele, para que você aumente a sua confiança nele. Ele crescendo em você, você tem uma missão. Essa missão ela é conquistada através do, isso mesmo, do Espírito. Se coloque em pé. O apelo de venha ser cheio do Espírito é muito clichê hoje, meu irmão. Não consigo. Não consigo. Sai do seu lugar e vem aqui, se ajoelhe e vamos colocar a mão sobre você. Não. Tinham 500 pessoas ouviram do Senhor: esperai aqui. Esperem aqui, porque eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. 500 pessoas ouviram isso. Quando chegou, quando aconteceu, só 120 estavam. 380 pessoas não quiseram, foram fazer outra parada. O Espírito veio, a palavra se cumpriu, e 380 pessoas só viveram uma ilusão, e passaram a vida inteira. E se eu esperasse? E se eu tivesse ficado lá mais um pouco? Eu queria passar isso para os dias de hoje. E se você receber isso hoje? E se você aceitar esperar o Espírito, buscá-lo hoje? E se você parar de fazer mais as suas coisas e aquilo que você ama fazer, das coisas mundanas desse mundo, e se dedicar mais ao Espírito Santo e à sua vontade? E se? A galera está mais comprometida em pagar 5 mil reais para um cara que vai falar besteira, do que se ajoelhar no quarto e falar: Espírito Santo de Deus, me enche. Quanto quer para mudar minha vida? 5 mil? Qual é o Pix? E a fonte? De graça. Eu não aguento. Dá vontade de tacar microfone e tudo. Eu sei porque ele começa a correr aqui umas horas. Eu sei, porque chega uma hora que não dá. Sabe? Não dá. A matemática não é essa, meu irmão, minha irmã. Está de graça. Recebei. Aquele que não tem dinheiro, pega também. Bebei e comei, mesmo sem dinheiro. E os guerreiros não. Obrigado. Estou satisfeito. Jarro lindo. Pronto para ser aspergido na pessoa, e a pessoa não, obrigado. Eu vi o jarro, a pessoa não viu. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que ouve o que Ele quer falar, que ouve o que Ele quer dizer, e simplesmente faz e fala o que foi dito. É com você. Outra coisa e última, tá? É um conselho. Isso aqui está registrado no céu agora. Amém? Se foi da minha carne, não foi, tá? Mas se foi da minha carne,
está registrado no céu também. Porque eu queria pregar outra parada também, tá ligado? Tipo, outra coisa legal. Isso aqui está registrado. Quando tudo acabar e não conseguirem mais macetar o Apocalipse, manja o que eu estou falando? Quando tentarem macetar o Apocalipse e forem esmagados, e o dia D chegar, é você e ele, viu? É eu e ele. A dica foi dada, né, Truta? Corram. Corram enquanto ainda há tempo. Corram enquanto, lá em Apocalipse vai dizer que o arco-íris está no trono. Enquanto o arco-íris estiver no trono, enquanto a graça de Deus ainda estiver nos capacitando aqui nessa terra, corram. Por favor, deixa tudo, né? A gente estava conversando. A Bíblia vai dizer que ele estava passeando pelas margens do mar. Aí você imagina, Jesus chutando água, dando aquele rolê que a gente dá quando a gente está na praia. De repente ele chama dois. Vem cá, sigam-me. E eles olham para ele e falam: agora. Essa é a urgência. Não dá tempo mais. Coloque a sua mão no seu coração, por favor. Preste atenção. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada. Só o Senhor é capaz de encher a gente e de nós conseguirmos executar as tuas ordens e as tuas direções. Só o Senhor, Pai. Por isso, como o Senhor me ordenou, eu peço em nome de Jesus, aviva o Espírito Santo de Deus nas vidas que estão nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos isso porque nada mais resolverá, nada mais será a solução dessa geração, deste mundo, senão o teu Espírito em homens e em mulheres, senão o teu Espírito movendo no interior de homens e mulheres. Em nome de Jesus, aumenta em nós uma capacitação de entender, compreender o quanto isso é urgente agora, em nome de Jesus. É óbvio que queremos os seus dons, Pai. É óbvio que queremos falar em línguas. É óbvio que nós queremos discernir em espírito. É óbvio que nós queremos tudo isso. Mas nós queremos tudo isso para uma missão, para um propósito, para algo específico. Portanto, ajuda-nos em nome de Jesus. Chega de arrepios. Eu quero orar sobre essa igreja. Chega de ficarmos fascinados com arrepios nessa casa. Arrepios não nos levarão aonde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar. Nós queremos o genuíno, a essência do Espírito Santo em nós. E todos nós juntos podemos dizer bem alto: Deus te abençoe, irmão. É nóis.